Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 4, o atributo da soberania. Olá, mais uma vez nós temos a oportunidade de estudarmos os atributos de Deus e eu gostaria de ver com você, neste momento, o atributo da soberania divina. Para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo de número 93. Salmo de número 93, nós vamos ler o Salmo inteiro, são apenas 5 versículos. E com isso nós vamos iniciar esse tempo. Salmo 93, ele diz assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a antiguidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos orar? Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, com o texto da tua palavra aberto diante de nós. Eu peço ao Senhor que nos ensine, que nos encoraje, que nos desafie, que nos humilhe diante da grande realidade de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que o nosso coração esteja atento para as lições práticas que o Senhor quer nos ensinar. Eu peço isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Quem sabe de todos os atributos de Deus, o atributo da soberania seja um dos mais apreciados pelos cristãos e mais odiados por aqueles que não creem em Cristo. Apreciado pelos cristãos, eu diria, porque em meio às maiores dificuldades que nós passamos, nós podemos nos certificar por meio do que a Bíblia diz, de que Deus nos ama e tudo acontece conforme o seu propósito perfeito. Aliás, Efésios capítulo 1, versículo 11 vai dizer que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Charles Spurgeon expressou essa diferença entre como o incrédulo e o cristão recebem o conceito da soberania de Deus da seguinte maneira. Ele diz assim: os homens mundanos dispõem-se a deixá-lo em sua oficina, formando mundos e criando estrelas. Deixarão que esteja em seu dispensário a distribuir esmolas e a conceder benefícios. Permitirão que fique sustentando a terra e mantendo firme as suas colunas, que acenda os luzeiros do céu e governe as irrequietas ondas do oceano. Mas quando Deus sobe ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes, e quando nós proclamamos um Deus entronizado e seu direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, como também dispôs de suas criaturas como ele acha melhor, sem consultá-las sobre a questão, então os homens nos vaiam, nos amaldiçoam e se fazem surdos para não nos ouvir. Porquanto Deus no seu trono não é o Deus que eles amam. O mundo ele pode até aceitar a ideia de um Deus, contanto que seja um Deus subordinado a eles, ou seja, um Deus com letra minúscula, um Deus que esteja à disposição deles, mais ou menos como um gênio da lâmpada. Aliás, tem muita igreja pregando esse tipo de Deus com letra minúscula. Isso não é nem de perto o que a Bíblia ensina. E aceite o mundo ou não, queira Deus o mundo ou não, Deus é Deus e somente Ele é Deus com letra maiúscula. E sendo Deus, por definição, entre os vários atributos que Ele precisa evidenciar, a soberania é um deles. Antes de nós entrarmos no texto bíblico do Salmo 93 especificamente, nós precisamos definir a soberania e as suas aplicações. Eu quero fazer isso de maneira sucinta e de maneira prática. E para isso eu vou fazer uso daqueles teólogos que eu tenho usado no estudo dos atributos de Deus. Charles Ryrie vai dizer: a palavra soberania significa principal, chefe, supremo.
O termo fala de posição, ou seja, Deus é o ser principal e mais elevado no universo. E também fala de poder, ou seja, Deus é supremo em poder no universo. Deus está no controle pleno de todas as coisas. Um outro teólogo vai dizer, é a habilidade de Deus de exercer sua santa vontade e supremacia. O Deus soberano possui poder ilimitado para fazer o que bem quiser. Um outro teólogo ainda vai dizer que é o controle divino sobre tudo o que acontece. Nada se encontra fora do controle da sua mão. Steve Lawson vai dizer que Deus é soberano não é simplesmente dizer que ele é mais forte do que todas as outras pessoas, numa comparação aí com a ideia do rei, que também era chamado de soberano na nação. Embora isso seja verdade. Chamá-lo de soberano é atribuir a ele um governo e uma autoridade que transcende, que vai além do espaço e do tempo, incluindo todas as coisas. A W. Tozer vai dizer que soberania é o atributo pelo qual Deus governa toda a sua criação. E para ser soberano, Deus precisa ser onisciente, onipotente e completamente livre. Qualquer diminuição minúscula nesses três elementos o desqualificaria como Deus. Dizemos que Deus é completamente livre, pois ninguém nem algo é capaz de atrapalhá-lo, mudá-lo de direção ou mesmo pará-lo. Ele é capaz de fazer as coisas conforme lhe agrada, sempre, em todo lugar, em todas as situações. A W. Pink vai dizer, Deus não está sujeito a ninguém, não é influenciado por nada, ele é absoluto e independente. Deus age como lhe agrada, somente como lhe agrada e sempre como lhe agrada. Deus não possui rival em majestade, Deus é ilimitado em poder e Deus está imune de tudo quanto lhe é alheio. Depois dessas definições, então, eu gostaria que você fosse para o Salmo 93 comigo e nós vamos olhar rapidamente o que esse Salmo tem a nos dizer a respeito da soberania divina. O Salmo começa com uma expressão, o Senhor reina. Essa frase é, sem dúvida, uma das mais importantes em todas as Escrituras. Eu queria que você fosse comigo lá para Êxodo, capítulo 15, versículo 18. Na verdade, nós vamos olhar uma série de passagens bíblicas que atestam para esse fato de que o reinado de Deus, ele é presente e ele é eterno. Em Êxodo 15, 18, a gente vai ter a expressão, o Senhor reinará eternamente. Um pouco mais para frente, aí no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 31, diz assim, que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Salmo 9, versículo 7, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Salmo 29, versículo 10, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. Salmo 96, versículo 10, digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Salmo 97, 1, o Senhor reina. Salmo 99, 1, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abale-se a terra. Salmo 102, 12, tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Salmo 103, 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Salmo 115, versículo 3. Deus faz tudo o que lhe agrada. Salmo 135, versículo 6. Tudo o que ele quiser fazer, ele faz. Salmo 145, 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração.
O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmo 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 19, versículo 6. Ali o apóstolo João, ele descreve a seguinte cena. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Literalmente, queridos, do início ao final da Bíblia, nós temos a afirmação e a descrição de que o Senhor reina eternamente. De fato, a ideia da soberania de Deus, ou seja, o seu controle absoluto sobre todas as coisas, permeia todas as páginas da Bíblia. Voltando ali para o Salmo 93, o salmista vai continuar no versículo 1. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. Literalmente, o texto está dizendo, Deus está vestido de majestade e vestido de poder. Majestade e poder são atributos descritos como trajes oficiais e permanentes do Senhor. No recente filme, aí saiu no final de 2016, chamado em português de Até o Último Homem, há uma cena em que um oficial da Primeira Guerra Mundial, chamado no filme de William Thomas Dawes, ele entra com seu uniforme na corte militar americana que está julgando seu filho, Desmond Doss. E o uniforme que esse homem apresenta é diferente dos demais que estão naquela corte. E quando ele entra com seu uniforme distinto de um combatente da Primeira Guerra Mundial, ou seja, um uniforme diferente dos outros que estão ali naquela corte, é impressionante olhar a cena porque todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, prestam reverência a esse homem, porque ele foi um combatente da Primeira Guerra e sobrevivente. A vestimenta é uma maneira de distinguir as pessoas e suas qualidades. Então, por exemplo, a gente sabe que os profissionais de saúde usam um jaleco normalmente branco, isso é uma maneira de distinguir as pessoas. Os policiais militares têm uniforme, os bombeiros têm uniforme. No caso de Deus aqui, é a majestade e o poder dele que ornamentam a ele, que vestem a ele. E não pode ser jamais diferente. E para a majestade e o poder de Deus, a maior reverência possível é prestada. Deus está vestido de rei e age como tal. É isso que o salmista está dizendo, hoje e sempre. E ele termina o versículo 1 dizendo, o mundo está firme e não se abalará. Somente um rei soberano é capaz de garantir que isso vai acontecer. Esta é a confiança do salmista, pois ele sabe quem reina, ele sabe quem está no trono, ele sabe quem está vestido de majestade e de poder. Versículo 2, o salmista vai dizer, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. O que o salmista está dizendo é que Deus sempre foi rei e Deus sempre será rei. Muito antes de tudo, Deus já era rei soberano. Diferente do que acontece com presidentes que balançam nos cargos, prefeitos, governadores, por conta das coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer, ou estão fazendo ou não fizeram. Completamente diferente da realidade dos governantes humanos, o salmista atesta aqui que o trono do Senhor se encontra firme, inabalável. Pois é Ele, somente Ele, que se assenta nesse trono. E essa condição, segundo o salmista, existe e continuará para sempre. Versículo 3. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido.
A ideia aqui de mares revoltos vai além de uma simples imagem de grandes ondas ou de um oceano indomável. Os comentaristas apontam para o fato de que a menção aqui das águas diz respeito, abre aspas, a todas as forças destrutivas e a hostilidade existente na ordem criada, sejam as violentas tempestades em si ou o tumulto das nações. E quem disse isso foi D.A. Carson. O que Carson está dizendo aqui é que a expressão aqui do versículo 3 fornece a ideia da revolta humana contra o Deus soberano. Então o salmista faz uso de uma metáfora, de uma figura de linguagem, para fazer uma afirmação que é extremamente importante. Essa ideia de tumulto das nações é melhor retratada no Salmo 2, e é para esse salmo que eu quero que você vá rapidamente. Eu quero ler os primeiros versículos com você. Salmo de número 2, versículos 1 a 3, diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. As manifestações contra o Senhor e o seu reino são grandiosas, o salmista diz, são fortes, são determinadas. Nós falamos no princípio que o mundo odeia a ideia de um Deus com letra maiúscula. E esse mundo odeia a ideia de um Deus que tem direito de dizer a ele o que fazer e o que não fazer. Aliás, é interessante a gente pensar que a ideia da evolução, ela vem daí. A evolução não é uma ideia científica, até porque não existe uma única prova que comprove a evolução. Mas a evolução existe, entre outras coisas, porque o ser humano odeia a ideia de alguém que lhe dê ordens, que diga como viver. Então, preste atenção aqui. Se eu admito a ideia de um criador, eu preciso jogar pelas regras daquele que criou o jogo. Mas se eu elimino a ideia de um criador, quem faz as próprias regras da minha vida sou eu mesmo. É por isso que o homem que não crê em Deus, ou que odeia Deus, ele não pode reconhecer que existe um Criador. Porque uma vez que ele reconhece que existe um Criador, ele é obrigado a jogar segundo as regras desse Criador. E é isso que a gente vê aqui no Salmo 2. As nações, então, elas se amotinam contra o Senhor, porque elas odeiam os seus preceitos, elas odeiam as suas ordens santas. E o salmista, no capítulo 90, como nós temos estudado aqui, vê isso de maneira crescente. As nações cada vez mais se colocam contra o Senhor e rejeitam progressivamente os seus preceitos. Observe como o salmista escreve, e a progressão que existe aqui no texto, no versículo 3. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Qual é a resposta do salmista, então, diante do que ele vê no versículo 3? Observe o versículo 4 comigo. Mais poderoso que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. A resposta dele não poderia ser mais clara. As inúmeras manifestações da revolta para com os mandamentos do rei é infinitamente ridícula diante do poder do Senhor. Aliás, de volta ali ao Salmo 2, observe o versículo 4. Ou seja, qual é a resposta de Deus diante de toda essa revolta das nações para com as ordens do soberano? Versículo 4 do Salmo 2 diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe a rir-se e caçoa deles. Somente alguém com o poder de Deus pode agir assim, inabalado por qualquer manifestação das criaturas. O poder de Deus é tão imenso que ele zomba dos seus adversários e de todos os seus esforços vãos para se opor ao Rei verdadeiro, escapando das suas leis e das suas ordens.
a obediência ao único e verdadeiro soberano. No final do Salmo 2, nós vemos que ela acontecerá de maneira voluntária ou involuntária. Observe comigo o final do Salmo 2, os versículos 10 a 12. Por isso, ó reis, sejam prudentes. É impressionante ver que Deus, mesmo diante dessa revolta, ele ainda alerta o ser humano, ainda dá uma oportunidade do ser humano de se arrepender. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Deus faz esse alerta e termina com a palavra de esperança, dizendo que aquele que se refugia no Senhor é uma pessoa extremamente feliz. Versículo 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Concluindo então esse salmo, o autor do salmo vai dizer que o homem pode fazer qualquer coisa contra Deus, mas os seus esforços são e serão sempre inúteis contra Deus. O poder de Deus é absoluto, o salmista está dizendo. Não existe alguém que possa aconselhar ao Senhor. Não existe qualquer pessoa capaz de acrescentar algo a Deus. E a última frase do salmo, ele diz: a santidade do Senhor é o ornamento perpétuo da sua casa. Se Deus se veste, no versículo 1, de majestade e de poder, a santidade é o que reveste a sua habitação. E é exatamente por causa dessa santidade que o Senhor tem de punir o pecado. E a revolta contra a sua autoridade, ela deve ser contida. Quais são as aplicações que nós tiramos desse texto aqui do Salmo? A primeira delas é que o crente pode descansar até mesmo nas situações mais difíceis, porque ele sabe que nada escapa ao controle que o Senhor tem do universo. Quem sabe duas passagens bíblicas que resumam bem isso é Provérbios 21:30 e Daniel capítulo 4. Vou olhar rapidamente com você para essas passagens. Provérbios 21:30 diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Capítulo 4 de Daniel, nós lemos que depois que Nabucodonosor, Deus faz com que ele caminhe como um animal e ele coma da comida dos animais. Deus o restaura, e olha o que Nabucodonosor vai dizer, capítulo 4, versículos 34 em diante. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Preste atenção agora. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Agora, se você ainda não conhece a Deus, o convite do Salmo 2 para que você se arrependa da sua revolta para com o Deus soberano, ele é bastante claro. Eu quero ler esse convite mais uma vez. Salmo 2, versículos 10 a 12. Por isso, ó reis, sejam prudentes.
Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Ao mesmo tempo que o cristão ele pode descansar no fato de que Deus é soberano sobre todas as situações e que nada do que acontece nas nossas vidas escapa do controle perfeito dele. Se você não conhece a Deus ainda, Deus faz um convite para que você se arrependa da sua revolta contra ele enquanto é tempo. Gostaria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos ensina. Obrigado pela maravilhosa realidade, Deus, de que o Senhor reina. O Senhor reinou desde a antiguidade, o Senhor reina nesse momento e o Senhor continuará reinando para sempre. Ensina o nosso coração, Deus, a lembrar dessas coisas. Ensina o nosso coração a aplicar isso nas situações das nossas vidas. Seja situações em que nós fomos injustiçados ou humanamente injustiçados. Seja em situações em que nós não temos o controle delas. Seja em situações, Deus, em que a gente vê os nossos direitos sendo usurpados. Que nosso coração continue confiante no Senhor, sempre, porque o Senhor reina eternamente. Obrigado, Deus, por nós aprendermos um pouco mais acerca do Senhor. Nós te amamos, Deus soberano, e nós fazemos isso por meio do nome de Jesus Cristo. Amém e amém.